Hoje, continuando aquela linha de pensamentos que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, assuntos abordados pelo Espírito Hamed, hoje nós trouxemos mais um assunto importante, alguns trechos analisados por esse Espírito, e a gente faz uma reunião dessas colocações que ele faz e monta um trabalhinho, né, que sempre é muito oportuno e muito interessante para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão é um assunto da moda, entre aspas, né? Mas é um assunto da moda, porque dificilmente você encontra uma família que não tenha alguém em depressão, por incrível que pareça, né? Antigamente a gente não ouvia falar essas coisas, né? Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, faz tempo, eu não ouvia falar essas coisas de depressão, né? Hoje é muito comum a gente ouvir dizer, as próprias pessoas falam, eu estou em depressão. As próprias pessoas se confessam em depressão. Então é algo assim que preocupa bastante, porque nós estudando a doutrina espírita, a gente tem a oportunidade de saber que a depressão, ela causa muitos males a todos nós. Males espirituais, físicos, porque por uma depressão, dependendo do grau de depressão que a pessoa pode estar, ela pode facilitar uma doença grave. A pessoa pode ter uma doença grave em função da depressão que ela contrai. Isso em relação a problemas físicos. Em relação a problemas espirituais, uma depressão é o caminho oportunista de espíritos aproveitadores, ou espíritos em situação igual, que se juntam àquela pessoa por sintonia de pensamentos, por sintonia de sentimentos, e ali fica transmitindo todos os seus males para essa pessoa que já estava desequilibrada pela depressão. E aí a coisa toma um rumo bastante complicado e bastante difícil de ser corrigido. Muitas vezes uma pessoa em depressão, em determinado estado de depressão, não consegue, através da medicina convencional, uma cura, um equilíbrio, não consegue. Por quê? Porque os elementos espirituais que estão afetando a pessoa são muito grandes, né? E a medicina convencional combate os problemas do organismo físico e os espirituais, né? Então veja, é uma situação bastante complicada. Vamos ver como é que o Espírito Hamed aborda esse assunto. Com certeza vai ser de uma forma muito boa, muito light, interessante para todos nós refletirmos, né? Não significa dizer que ao final dessa palestra todos nós aqui vamos sair doutores em depressão, não é isso? Mas com certeza vamos sair com alguns questionamentos que nos farão pensar, raciocinar, tomar alguns cuidados, né? Então é isso que importa, é isso que é o interessante da história. A palavra depressão, que é uma palavra relativamente nova no nosso linguajar, tem a seguinte definição no dicionário: ação de deprimir, abaixamento de nível, enfraquecimento, abatimento físico ou moral. Essa é a definição do dicionário em relação à palavra depressão. Mas aqui tem abaixamento de nível. Eu acho essa perfeita na análise da depressão. Porque
todas as pessoas que a gente sabe que estão em depressão, que a gente já viu, já conversou, você percebe que a pessoa está num nível realmente muito baixo, ela não consegue se manter equilibrada, né? Ela tá, a gente chama comumente de a pessoa está derrubada, né? Porque ela está em depressão. Então é um abaixamento de nível mesmo, né? Um abaixamento do seu nível espiritual, de equilíbrio, enfim, de pensamentos, né? É um abaixamento de nível realmente. Ele diz assim, olha, quantas vezes ao longo de nossas existências, porque somos espíritos de várias existências, né? Asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente. Relegar essa parte de nós e ignorá-la pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Vocês lembram quando nós falamos na palestra sobre a culpa, de que culpa e depressão caminhavam mais ou menos em paralelo, né? E a depressão tem esse aspecto. Viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honesto com nós mesmos. Por isso que, veja, se você não está se sentindo bem com alguma coisa, você precisa externar isso. Primeiro, para você mesmo. A primeira pessoa que tem que saber que você não está bem é você, né? Você tem que ter consciência disso. E depois, em segundo plano, as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque você assume às vezes alguns comportamentos em função de uma situação que você está atravessando, né, que está te deixando assim, encurralada, de interagir mal com as pessoas que estão à sua volta, de responder mal, de se tornar agressivo, ou então se tornar muito fechada. Você entendeu? Uma pessoa muito fechada que não quer conversar com ninguém. Normalmente uma pessoa depressiva é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada, normalmente, né? Então também não tem vontade de conversar com ninguém. Aliás, às vezes a conversa para alguém depressivo é algo que machuca até, né? A pessoa às vezes quer ficar num quarto escuro. Eu conheci uma pessoa que a gente, durante muitos anos, essa pessoa se queixou de depressão. Depois, graças a Deus, ela se curou. Mas ela sempre dizia isso, que a melhor maneira, quando a depressão dela, segundo ela, era cíclica. Ela tinha períodos que ela ficava depressiva, né? E depois voltava ao normal, segundo ela. E a gente acompanhava essa colocação dela, né? Quando ela estava em depressão, que ela dizia que estava em depressão, ela fugia do contato com as pessoas e se internava normalmente num quarto escuro, sozinha, não conversava com ninguém, ficava uma pessoa fechada. E aí podia escrever que ela estava em depressão. De repente ela começava a voltar de novo, conversar, está melhorando da depressão. Quando era assim, a gente tinha esse termômetro dessa pessoa. Ele diz assim, olha, continuando: o hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de nos sentirmos de forma correta. E sem a interpretação dos sentimentos, não poderemos promover a reparação de nossas faltas, ingressando assim em um processo depressivo. Por isso que é importante, quando você reconhece que você não está bem, você tem que se recolher um pouquinho e procurar a defesa dentro de você mesmo. Não se entregar, porque se você se entregar, o processo cresce. Se você se recolher e buscar dentro de você uma alternativa de superar aquilo ali, você com certeza vai superar essa depressão que está se instalando. Mas normalmente as pessoas não fazem isso, né? Nós temos um péssimo vício de nos sentirmos sempre vítimas. E esse fato de nos sentirmos vítimas nos jogam fortemente dentro da depressão. Então, precisamos sempre nos preocupar com isso, raciocinar sobre isso. Muito bem. Ele diz assim: não devemos nos
culpar por fatos negativos do passado, coisas que ocorreram no passado, pois tudo o que fizemos estava ao nível de nossa compreensão à época em que elas ocorreram. Isso se aplica também à culpa, né? Não podemos nos culpar de coisas que aconteceram no passado. Provavelmente nós tentamos fazer o melhor. Se não foi o melhor, era aquilo que nós tínhamos condições de fazer naquele momento. Eis como funciona a trajetória de uma depressão. Diante de um sentimento de dor, fatalmente experimentamos emoções, ou seja, reações energéticas provenientes dos instintos naturais. Quer dizer, qualquer tipo de dor que nós possamos sentir, dor moral, dor física, pode provocar um início de uma depressão, ok? Esses instintos naturais são denominados emoções básicas, conhecidas comumente como medo, raiva. Essas reações energéticas nascem como impulso de defesa para nos proteger da ameaça de dor que uma agressão pode nos causar. Percebe? Deu para entender isso? A gente, às vezes, no sentido de nos defendermos de alguma dor, a gente se queixa, né? A gente não faz isso. O que adianta você se queixar se você está sentindo uma dor? Melhora a sua dor? Não. Mas você se queixa bastante, você faz questão absoluta que todos que estejam à sua volta fiquem sabendo que você está sentindo uma dor profunda. Não é verdade? E isso não melhora absolutamente nada em relação a você. Pelo contrário, às vezes até te prejudica mais. Porque uma dor, quando ela está sendo supervalorizada, mesmo que seja uma dor moral, ela cresce. Ela cresce. Não é? Por que a pessoa fala assim, nossa, eu estava começando a me sentir assim meio ruim, agora eu acho que eu estou com depressão. Quer dizer, cresceu. A coisa cresceu. Por quê? Valorizou-se demais aquilo. E isso é um instinto natural nosso, isso não é erro de alguém que você conhece. É erro nosso. Por quê? Porque nós normalmente nos sentimos vítimas. É difícil a gente conseguir nos defender desses fatos que nos complicam a vida. É difícil da gente se defender. É difícil da gente criar força por si próprio para poder superar essas coisas. E esse é um grande segredo, porque quando você consegue reunir suas forças para combater determinados males que você sofre, você consegue reverter o quadro. Uma dor que era desse tamanho passa a ser pequenininha, porque você reverte ela, não é? Ao mesmo tempo que se você valoriza ela está desse tamanho, ela fica assim. Percebe? Muito bem. Vamos em frente, porque o assunto está interessante. Quando essas emoções são reprimidas, ou seja, quando não são expressadas convenientemente, nem aceitas, nós a negamos distorcendo os fatos para não tomarmos consciência daquela dor. A gente bota ela de ladinho ali, né? Tanto a repressão sistemática quanto a repressão compulsiva dessas emoções naturais geram depressão. Percebeu? Se você deixar ela de lado, ela pode te causar uma depressão. E se você assumir ela de uma forma errada, ela também causa uma depressão, ela também te afeta. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando você sente uma dor, eu aprendi isso também um pouco com a vida mesmo. Estudando um pouco também dentro do espiritismo, aprendi isso. Em casa, as pessoas falam assim, quando você tiver que dar uma notícia ruim em casa, dá a notícia para o meu pai. Os meus filhos falam, fala com meu pai primeiro, não fala com a minha mãe, fala com meu pai. Dá a notícia para ele primeiro. Por quê? Porque você recebe a carga, dá uma
mastigada nela, e quando você tiver que passar, porque você tem que passar, certas notícias você tem que passar, né? Quando você passa ela mais suave. Eu não vou falar, ó, a minha mãe subiu no telhado, caiu no telhado e morreu. Não vou falar isso. Eu vou dizer, ó, ela estava tentando subir no telhado. Aí a pessoa que está ouvindo isso fala, será que ela caiu? Será que aconteceu alguma coisa? A pessoa já vai buscando as defesas. Percebe? Então é importante isso. Você amenizar essas notícias por várias razões. E a principal delas, você não muda mais os fatos. Essa é a principal. Quando alguém te liga e fala, ó, fulano morreu, acabou o negócio. Fulano morreu. E daí? Ah não, mas eu tenho que chorar, eu tenho que me jogar no chão, eu tenho que fazer um escândalo. Não adianta, fulano morreu. Certo? Não vai mudar nada. E a gente precisa entender isso, que as coisas não vão mudar. Então você tem que ter calma ao invés de se desesperar. É o contrário do que todo mundo faz. Você precisa ter calma. Você precisa administrar aquilo. Dói? Claro que dói. Ninguém quer receber uma notícia dessa. Mas a notícia chegou sem volta. Ou seja, o que já aconteceu não muda mais. O que pode mudar? A sua maneira de aceitar o que já aconteceu. Só isso que pode mudar. Não é? Então vejam como é importante essa situação de você se preparar. É preciso se preparar. Porque as notícias ruins, principalmente as ruins, elas são muito inesperadas, né? Às vezes um acidente pode levar alguém muito... pessoa muito querida da família, e o sentimento de perda, de dor é grande para qualquer um, não é? Mas nós precisamos estar preparados, porque não adianta você se descabelar. Eu nem tenho esse problema, porque sou careca, mas quem tem bastante cabelo não adianta se descabelar, porque não vai mudar nada, não vai mudar nada, vai ser a mesma situação que passariam para você se você recebesse mais tranquilamente. Seria a mesma coisa. Muito bem. Vamos ver aqui o que ele continua dizendo aqui. Analisemos a frase, ele diz. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo que vivemos, é tão antiga quanto o gênero humano. Entendeu? E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo. Nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Quem decide nossa vida somos nós, certo? Então não adianta se acusar ninguém. Ah, eu sou um azarado. Você é um azarado porque você atrai o azar. Para de atrair o azar que muda isso. Mas fazer as coisas de forma diferente. Melhora a sua conduta para ver se as coisas mudam ou não mudam. Ah, eu gostaria tanto de mudar, mas eu não posso fazer nada para mudar. Vai mudar que jeito? Quem que ele acha que vai fazer para ele? Jesus? Deus? Primeiro nós temos que caminhar, depois pedir ajuda. Primeiro nós caminhamos, primeiro nós damos os passos, depois pedimos ajuda. Nós precisamos de ajuda? Claro, todos nós precisamos, mas nós temos que andar primeiro, nós temos que caminhar primeiro, depois pedir ajuda. Temos que ter isso na cabeça. Não adianta ficar esperando. Jesus salva.
Jesus salva aqueles que querem ser salvos. Jesus ajuda, principalmente se você pedir. Às vezes mesmo não pedindo, ele ajuda, certo? Mas você tem que querer, porque se você não quiser, não vai salvar não, de jeito nenhum. Você tem livre-arbítrio. Você é que quer se salvar, ou você quer morrer, não é? A gente tem que raciocinar dessa forma. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior, com consequente equilíbrio. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Todo mundo acusa todo mundo, menos ele. Ele é o perfeito. Ele é o vítima. Ele precisa ser ajudado. Jesus não olha para ele. Deus não ajuda. Tudo é com ele. E ele não faz nada. Essas pessoas defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse lar para aprender a resolver nossos conflitos. Se estamos nesse lar e esse lar provoca alguma movimentação em relação a você, é porque você precisa dele. É porque você precisa daquilo. Nós não estamos nessa vida para receber pétalas de rosas caindo, né? As pessoas agora, quando casam, né? A minha filha trabalha com um negócio de noiva aqui. Então tem até banho de pétalas de rosa, né? É uma coisa maravilhosa. Isso é uma poesia sensacional, isso daí, não é? Mas isso é só lá no salão dela, para tomar o dinheiro de quem vai lá. Só. Porque na verdade isso não causa nenhum efeito. Porque a nossa vida não é um mar de rosas. Nós estamos aqui nessa vida para resolver problemas. Quanto mais resolvermos os nossos problemas, mais estaremos aptos a galgar uma evolução espiritual. E um mundo melhor, quem sabe, né? Aspiramos um mundo melhor, né? Sem violência, de muito amor, né? Onde as pessoas não precisam passar a perna em ninguém, né? É o que nós sonhamos, né? Não é desse mundo que nós sonhamos, mas é o que nós sonhamos. Um dia, quem sabe. Mas para que um dia, quem sabe, nós precisamos começar a trabalhar hoje, né? Precisamos começar a acreditar que isso é possível. Uma coisa importante que pouca gente sabe: Jesus hoje está muito acima de nós. Muito, muito, muito. Mas Jesus não foi colocado lá onde ele está. Jesus trafegou, como todos nós, por esses caminhos. Ele fez o mesmo percurso que todos nós, para chegar lá onde ele está. Então, nós também poderemos chegar lá. É importante que todos saibam disso. Muito bem. A mágoa é um dos fatores desencadeadores da depressão. E isso pode se dar quando existe um rompimento afetivo de longa data. Por exemplo, preconceito determinado por idade e trabalho, pela ingratidão dos filhos, isso pode trazer mágoas para a gente, causar depressão, pelo abandono de amizades muito queridas. Outro dia até estávamos conversando, eu e minha esposa. Imagine o seguinte: uma pessoa, um pai ou uma mãe, já de bastante idade, que é colocada num asilo.
tiram ela de casa e colocam ela no asilo. Ah, mas lá ela vai ter companhia. Essa é a desculpa dos filhos. Lá ela vai ter companhia, lá ela vai ter com quem conversar, lá... Entende como é que é? Essa é a desculpa dos filhos. Lá ela tem atendimento médico, lá ela tem enfermeira 24 horas. Essa é a desculpa dos filhos. A pessoa é colocada lá. E essa desculpa que os filhos usam para toda a família, usam principalmente para a pessoa que vai ser colocada lá. E a pessoa, sem condições já, às vezes de muita idade, etc., acaba aceitando. E vai. Chega lá. O que acontece com essa pessoa? Depressão. Está fora do seu lar, fora da sua casa, longe dos parentes, com gente que ela não conhece. Certo? Depressão. Então vejam como são essas coisas. É preciso pensar nisso, gente. Nós precisamos pensar nessas coisas. Essas coisas não podem acontecer. Nós temos que entender que um dia vamos ser velhos também. Se um dia algum filho falar para mim, pai, nós vamos te colocar num asilo, fala, me dá um revólver aqui. Nós vamos acabar com isso aqui agora. Pronto. Quer dizer, estou brincando, não seria assim. Mas seria mais ou menos assim. Porque vocês querem me matar? Tá bom, então eu morro, eu me mato, vocês não precisam me matar. Não precisam carregar essa culpa, vamos dizer assim. Certo? Porque a gente tem que entender, gente. Como é que você vai tirar uma pessoa que viveu 50 anos numa casa, que é a casa dele, que vai ficar para os filhos, certo? Para colocar num asilo. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo, arrume alguém que tenha, que trate da pessoa dentro da sua própria casa. O que é isso? Vamos parar para pensar, né? E aí surgem esses problemas de depressão, etc, etc. Bom, outro caso. Problema por traição amorosa. Nossa, tem gente que arruma 300 depressões por problemas amorosos, né? Problema amoroso é um negócio interessante. Eu vou passar um pouquinho. Se alguém tá com muita pressa aqui, eu vou passar um pouquinho. Mas olha, gente, é importante comentar isso. As pessoas se agarram nos amores da vida, achando que essa é a única vida. Se eu não agarrar esse homem hoje, eu nunca mais vou agarrá-la. De repente, na próxima vida, ela está junto com ele de novo. Ou já esteve numa passada junto. Entendeu? Ela acha que é tudo. Tem que fazer tudo, eu tenho que amarrar ele, eu tenho que... Gente, nós somos espíritos imortais. E como tal, nós vamos viver muitas vidas. Não é? Essa vida é passageira, vida de 70, 80, 90 anos. Depois acabou o corpo, mas o espírito continua. O espírito continua. Vai para a espiritualidade e volta numa outra vida, num outro lar. Entendeu? Quer dizer, aquelas pessoas que você conviveu estão de novo à sua volta. E as pessoas fazem isso, né? Se matam por amor, porque acham que a vida é só essa, né? Quer dizer, se eu não amar agora, nunca mais. Tem que pensar um pouquinho, né? Também acontece depressão por exclusão motivada por raça, cor e credo religioso. Isso tem muito preconceito, traz depressão para as pessoas. Na realidade, ele diz aqui, o Hamed, a depressão se instala diante do total descontrole dos fatores emocionais. E a mágoa é uma dessas emoções muito fortes que causam a depressão. Então, a mágoa é um dos fatores muito fortes da depressão. Muito bem. Em muitas circunstâncias, podemos considerar a depressão como um natural período de transição. São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem, provavelmente, novos horizontes de amadurecimento do ser
em constante processo de evolução. Por que ele disse isso? Porque às vezes a gente passa alguns momentos de dificuldade e às vezes fica meio cabeça baixa, né? Meio para baixo. Isso é um sintoma de depressão. Mas passa um tempinho, muda. As coisas já mudam aí, né? Se você não vê aquela pessoa faz um tempo, quando você vê de novo, nossa, a pessoa está com outros ares, mudou completamente. Por quê? Porque nós temos que acreditar que tudo nesse mundo passa. Aliás, Chico Xavier dizia uma coisa que eu acho fantástica. Ele dizia assim, que ele tinha muito medo de quando ameaçava aquelas chuvas muito fortes, né? Aqueles trovão, aquelas tempestades, né? Vento. Ele disse que tinha muito medo disso. Mas a única coisa que confortava ele diante desse medo terrível que ele tinha, é que provavelmente daí 1 hora, 2 horas, talvez saísse o sol de novo, aí ficasse tudo bonito outra vez. Não tem isso, às vezes dá aquela tempestade, chove 2 horas, depois muda, de repente, foi, nossa, sol, não é? Então veja, se você tivesse morrido durante a tempestade, você tinha morrido. Você não ia ver o sol nascer de novo daí 2 horas. Se hoje sua vida está um fracasso, amanhã pode não estar. Amanhã pode acontecer alguma coisa que muda totalmente isso. Se você não acreditar nisso, então você está fazendo o que aqui nessa vida? O que você está fazendo aqui? Se você não acredita nisso. Você acredita que o resto da vida você vai ser isso que você é hoje aqui, no buraco do jeito que você está? Entendeu como é que é? Nós temos que acreditar que as coisas não são assim. Mas por que eu estou passando isso? Porque é preciso. Esse é o momento que você tem que acreditar. Isso aconteceu para que você acredite que pode haver dias melhores. Se você não passar por isso, você nunca vai acreditar que pode haver dias melhores. Percebe? As lições da vida, a leitura da vida, né? Muito bem. Ele diz aqui: por sermos parte deste grandioso espetáculo da natureza, olha como ele coloca, e possuirmos capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. Então, quando você está passando, por exemplo, por momentos de dificuldade, você tem que sentir isso. Falar, não, eu preciso dominar esse momento, porque, com certeza, daqui a pouco vai melhorar as coisas. Eu tenho que acreditar nisso. E você precisa acreditar nisso. Você entendeu? Porque quando você acredita nisso, você passa melhor esse momento de dificuldade. O que você está fazendo? Você está minimizando esse momento de dificuldade. Não é? Ao invés de você estar valorizando, você está minimizando. Né? Eis algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Olha, na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente para restabelecermos um novo equilíbrio existencial. Isso aqui nada mais é daquilo que eu falei. Você acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Fim. Ponto. 2. Na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo. Pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Certo? Tudo se relaciona com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação.
Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela desta grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Olha que colocação maravilhosa que ele faz. 3. Na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem. Olha só. Estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Às vezes a pessoa fala, eu não quero nunca ficar triste. Às vezes é necessário. Às vezes é preciso que você sinta alguma tristeza, passe por momentos de tristeza. Por quê? Porque você aprende, você evolui, você caminha melhor depois. Percebe? Tudo está certo, não tem nada errado. O único errado são sempre nós. Nós é que somos errados. Mas as coisas que nos acontecem estão sempre certas. Elas querem nos ensinar, mostrar para nós caminhos. Muito bem. A reflexão atenta a esses apontamentos que nós falamos aqui permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Ser nós mesmos é acreditar em nosso poder pessoal, elaborando um mapa para nossos objetivos e percorrendo os caminhos necessários para atingi-los. No Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13, assim escreveu Mateus em seus apontamentos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Pelo fato da porta ser estreita, deveremos atravessá-la, um de cada vez, completamente sozinhos, acompanhados apenas pelo mundo de nossos pensamentos, emoções e conquistas íntimas. A porta é estreita, ou seja, apertado é o caminho, porque exige esforços importantes para que possamos eliminar nossos laços de dependências neuróticas, os quais nos condicionam a viver sem usufruir nossa liberdade interior, aceitando ser manipulados por juízos e opiniões alheias. Muitas vezes vivemos de acordo com aquilo que as pessoas que estão à nossa volta ou que interagem conosco pensam. Percebe? Muitas vezes nós nos vestimos para mostrar para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes assumimos alguns comportamentos para agradar as pessoas que estão à nossa volta ou que interagem conosco. Muitas vezes fazemos coisas que até não gostaríamos de fazer, mas é preciso, estamos no meio social. Isso é profundamente depressivo para nós. Nós precisamos ser nós mesmos. E nós precisamos parar de achar que nós somos cheios de defeitos. Porque quando nós achamos que nós somos cheios de defeitos, a impressão que dá é que todo mundo à nossa volta é perfeito. Só nós é que somos cheios de defeitos. Percebe? Pô, eu sou o único errado, o resto tudo é certinho, eu sou o único errado desse mundo, pelo amor de Deus. E não é verdade. Você é tão certo ou tão errado quanto todos que estão à sua volta. Não é? E aí, você não é um estranho no ninho, você é igual a todos que estão ali. Se você aceita todos que estão à sua volta, eles também precisam te aceitar, porque você é igual a eles. Ele finaliza assim, dessa forma, né, dando essa reflexão. Muito bom, né, eu acho.
Obrigado, boa noite. Vamos aos passes agora. No momento dos passes, vamos